Pronto, podem começar. Pronto, boa noite, pessoal. Me chamo Fabrício, eu vou iniciar aqui o seminário do grupo Kenan e Kelsen, e vamos comentar um pouco sobre o normativismo jurídico. Pode passar. Bom, vou comentar sobre o princípio metodológico fundamental. Pode passar novamente. Vamos lá. Para entender o tema, é importante entender o contexto histórico e o objetivo da teoria pura do direito. A teoria de Hans Kelsen é considerado o ápice do positivismo jurídico, e os juristas positivistas foram influenciados pelo conceito positivo de ciência, que pretendia banir a subjetividade do mundo científico e restringir a ciência aos fatos. Deixa eu só interromper, Kelsen, só um minutinho, porque não houve a indicação de quem é que apresentava cada tópico, né, no roteiro. Aí eu queria que vocês dissessem o nome quando fosse apresentar, certo? Certo. Isso, eu acho que foi isso que a gente tinha combinado também. Eu, se eu não me engano, eu apresentei, falei meu nome, não? É que eu terminei não ouvindo. Certo, vamos lá. É Fabrício, professor. Certo, Fabrício. Você quer que eu continue de onde parei ou... Não, pode continuar de onde parou. Pronto, vamos lá. Eu estava falando que do positivismo jurídico, certo? Que a teoria de Kelsen, ela foi o ápice, e Kelsen, por sua vez, queria que o conhecimento jurídico fosse tratado como ciência. E, para tanto, ele despreza toda a subjetividade encontrada em termos como justiça, valores e moral, por exemplo. Pois o conhecimento jurídico precisa ser neutro. Entretanto, o conhecimento na vida real não está separado da moral, tampouco da justiça, mas deve ser estudado separadamente. Ele pretendia trazer o caráter jurídico ao direito, com uma estrutura universal, algo que despreza o terror das leis, mas não sua validade. Validade essa que, por sua vez, é aferida pelo ingresso no ordenamento jurídico e deve respeitar as regras do processo jurídico e a hierarquia do ordenamento jurídico, mas não julga o valor da lei em si. Kelsen propõe, portanto, um caráter científico ao direito, baseado em ordenamento jurídico e hierárquico, e essa é a norma hipotética fundamental que os meus companheiros vão falar mais à frente. Pode passar. Bom, sistema estático e dinâmico. Vou comentar um pouco sobre. Pode passar novamente. Bom, no que tange o sistema estático e o sistema dinâmico, e tomando posse de um exemplo, se lermos um livro em uma determinada fase de nossa vida e, posteriormente, alguns anos após, voltarmos a ler o mesmo livro, teremos percepções diferentes sobre o mesmo texto. Em analogia, isso significa que o direito é dinâmico, ainda que a norma seja estática, mas sempre respeitando os limites impostos pelo princípio metodológico fundamental. E de forma mais taxativa, o sistema estático compreende a sanção, o ilícito, o dever, a responsabilidade, é uma coisa mais, que eu posso dizer assim, concreta, algo que está no texto, por exemplo. Já o sistema dinâmico, ele compreende as lacunas da norma, a jurisprudência, por exemplo. Pronto, pode passar. Paulo? Paulo? Cheguei. Tive um probleminha aqui com a internet, mas estou aqui. Cheguei. Pronto, pode passar. No início, basicamente aqui, a gente via tanto a norma jurídica como a proposição jurídica, e Kelsen ele vem em 1934 fazendo com que essas teorias elas andem juntos, caminhem juntos.
Aí ele vai amadurecendo esse pensamento e em 45 escreve mais uma vez. Só que ainda baseado na compilação dos dados, na fundamentação teórica, ele, em 1960, de fato, escreve o ápice, né, que é a teoria pura do direito. Desculpe interromper novamente, mas quem está apresentando é Paulo ou Paulo é Félix. Vinícius? Paulo Félix. Paulo. Certo. Pode passar, por favor, slide. E essas atividades da aplicação do direito versus a atividade desenvolvida pelo cientista político, muitas vezes elas encontram muitos vieses, né? Pela multiplicidade da moral, enfim, por várias outras coisas, nem sempre é possível você coadunar as ideias de uma forma que possa desenvolver cientificamente melhor, né? E as autoridades com competência para editar essas normas, eles vão justamente tanto trabalhar no âmbito individual, com as sanções, e baseado nas leis, né? No âmbito geral das leis, para poder fazer de acordo com o que as normas pregam, né? Pode passar, por favor, Oswaldo? E, por exemplo, nas normas políticas existem, por exemplo, as sanções para as condutas ilícitas. Já nas proposições jurídicas, a conduta é na lei fundamentada. E a proposição descreve a norma. A norma ela pode ser tanto válida como inválida. Aí que vem o grande quê da questão. Por não ter uma fundamentação tão clara, é aí que muitas vezes, se a gente for pegar como exemplo que a gente acompanha em outras disciplinas como uma sociedade primeva, você vai ver que o desejo do chefe, muitas vezes ele está sendo levado ali em consideração sobre a coletividade. E é isso que ele trata. Ele fala muito em relação aos líderes mandando e, de certa forma, ficando ao léu, né? Como se fosse uma grande massa de manipulação. Pode passar. Boa noite, pessoal. Aqui é Hans Kelsen, né? Mas para fins didáticos eu vou dizer que, na verdade, meu nome é Saul. Só que, na verdade, meu nome também não é Hans Kelsen, porque, na verdade, eu não fugi para os Estados Unidos do nazismo, eu fugi para o Brasil e tive que trocar meu nome para Hans Kleber, né? E aí eu vou falar agora um pouco a respeito do conceito, de acordo com a minha teoria, de norma hipotética fundamental. Então, para que a gente possa compreender de fato a teoria pura, no sentido do seu conceito de norma hipotética fundamental, a gente tem que voltar um pouco na apresentação para o que o Fabrício citou no começo, a respeito do sistema dinâmico estático. Então, o que são sistemas dinâmicos estáticos? De acordo com a teoria pura, o sistema dinâmico estático são sistemas de validação da ordem jurídica que vão estabelecer determinados critérios para dizer se a norma é ou não válida. E aí, no que se diferencia um sistema ou outro? O sistema estático, basicamente, vai dizer que a norma é válida ou não com base no seu conteúdo. Então, significa dizer que o conteúdo da norma sob análise vai ter que ter correspondência com os ditames de uma norma que foi editada previamente, determinando o que pode ou não ser normado, por assim dizer. E, enquanto isso, o sistema estático ele não vai se preocupar de forma alguma com o conteúdo da norma em si, mas sim com preceitos meramente formais que vão ser estabelecidos também em normas anteriores que vão ditar como aquela norma posterior que está sob análise deve ser produzida, deve ser editada. Então, questões sobre competência, esse tipo de assunto a gente vai aprender de acordo com o sistema estático de validação. E aí, por que isso é importante? Porque Kelsen vai dizer, quer dizer, eu vou dizer, né, que o sistema dinâmico, o sistema estático, né, ele não vai conseguir conceber uma norma fundamental. Por que isso? Porque a norma fundamental, ela simplesmente não pode ser aprendida por esse sistema, porque
considerando que ele se utiliza do conteúdo normativo para determinar se uma norma sob análise é válida ou não, a gente teria que pressupor que o conteúdo da norma fundamental é imediatamente apreensível. Significa dizer que você não necessita de um ente que ponha o direito, de um ente que produz direito posto, para saber o que diz o conteúdo da norma fundamental. E dizer que o conteúdo da norma fundamental no sistema estático pode ser imediatamente evidente, é dizer que ela pode ser aprendida por meio da razão. E supor que o conteúdo de qualquer norma pode ser aprendido meramente por meio da razão, é supor a existência de uma razão prática. O que, de acordo com a teoria pura, e no caso seria uma razão prática e uma razão legisladora. E de acordo com a teoria pura, esse conceito simplesmente é insustentável, porque a razão é equivalente ao conhecer. A razão é um ato de conhecimento. E o poder legiferante ele corresponde ao querer, porque a teoria pura dita que a norma é um produto de um ato de vontade. E então você não pode ter essa equivalência entre o querer e o conhecer. São simplesmente conceitos completamente diferentes do outro. Então, subentende-se que quando você tem determinado ato normativo como imediatamente evidente, geralmente é o que dizem os defensores de que um sistema estático possa conceder uma norma fundamental, ele tenha sido produto do ato de vontade de uma força supra-humana, quer dizer, a natureza ou uma força divina, Deus. Ainda que esse ato de vontade não seja propriamente demonstrável através do método científico. Mas, no final das contas, esse ato de vontade só vai ter validade se houver uma norma que o precede, determinando que aquele ato de vontade tem algum condão de ser fonte do direito. Quer dizer, de toda forma, você vai estar diante de uma norma fundamental que vai ser inscrita de conteúdo e simplesmente atribuindo a determinado ente o direito, por assim dizer, de editar normas, de ser fonte do direito positivo. E aí a gente entra agora no conceito kelseniano de norma fundamental. De acordo com a teoria pura, a norma fundamental ela constitui o fundamento último de validade da ordem jurídica. Ela não é uma norma posta, é uma norma pressuposta. A teoria afirma que, fazendo uso da teoria kantiana do conhecimento, que a norma fundamental ela constitui uma condição lógico-transcendental para a interpretação do sentido subjetivo do ato constituinte. Quer dizer, a norma fundamental, de acordo com a teoria pura, ela vai servir simplesmente para atribuir aquele sentido subjetivo, aquele sujeito que edita o direito posto, a competência de fazer. Então, a teoria pura também vai afirmar que a fundamentação de validade de uma norma positiva ela vai se realizar através de um processo silogístico. Quer dizer, a gente vai ter, basicamente, duas premissas e uma conclusão. Primeiro, a premissa maior, que seria equivalente para a teoria pura à norma fundamental, e seria uma ordem abstrata, por assim dizer, uma condição lógica transcendental, e a premissa menor, que seria da ordem do ser, no caso, que essa premissa menor reside na afirmação do fato de que a autoridade a qual a norma fundamental atribuiu a competência de estabelecer atos normativos, factualmente o faça no plano concreto, quer dizer, no plano do ser, não do dever ser. E aí, dessas duas premissas, a gente extrai a conclusão de que a gente deve se conduzir de acordo com a norma estabelecida no direito positivo por aquela autoridade. E aí, como é que isso fica num exemplo prático para poder sair da abstração e ficar um pouco mais fácil de se compreender? Na teoria pura, a gente utiliza o exemplo de Deus, por exemplo. Porque devemos obedecer às ordens de Deus. Essa é a premissa maior. Então, para a teoria pura, essa seria o equivalente à norma fundamental. Devemos obedecer às ordens de Deus. Porque esse postulado atribui a Deus
o condão de fazer com que nos conduzamos de determinada maneira. Então, a premissa menor seria: Deus estabeleceu que devemos obedecer aos nossos pais. E isso seria a premissa menor, no caso, o direito posto concretamente no plano do ser, e daí se extrai a conclusão de que devemos nos conduzir de acordo com o que demandam nossos pais. Então, fazendo a reversão, para voltar à norma fundamental, a gente tem: devemos nos conduzir de acordo com o que determinam nossos pais. Por quê? Porque Deus determinou que devemos obedecer aos nossos pais. Por quê? Porque devemos obedecer às ordens de Deus. E essa é o fundamento último de validade do ordenamento jurídico para Kelsen. Vou passar aqui o slide. Eu acho que eu deixei de passar uma vez, mas tudo bem. E aí, quando Kelsen vai tratar a respeito do conceito de norma fundamental, ele também estabelece alguns conceitos de constituição histórica, que para o cenário do Brasil é uma coisa interessante de se relacionar, uma curiosidade, porque se a gente segue a risca as teorias kelsenianas de norma fundamental e de constituição histórica, a gente vai ver, primeiro, o que é a constituição histórica. É o ato normativo de direito positivo que estabelece uma nova ordem jurídica e rompe com a anterior e se mantém contínua ao longo do tempo até que outra ordem jurídica venha a romper com ela e que ela não permaneça de maneira alguma naquela ordem jurídica que com ela rompeu. Então, a ordem jurídica que é estabelecida como Constituição Histórica, ela se fundamenta a validade da sua existência numa norma fundamental diferente da norma fundamental que atribuiu à Constituição Histórica anterior o caráter válida. E aí, se a gente parar para pensar com essa linha de raciocínio, a gente percebe que, na realidade, a Constituição Histórica do Brasil poderia ser considerada como o ato institucional número 5, porque o ato institucional número 5 prevê no seu corpo métodos para se estabelecer uma nova ordem jurídica diferente da que era vigente até então. E aí a gente percebe que isso se confirma na realidade, porque atos normativos que eram vigentes durante a época de vigência do ato institucional número 5, da ditadura militar, ainda tem vigência até hoje, porque foram recepcionados pela nova ordem jurídica. Quer dizer, a gente não viu um rompimento por completo da ordem jurídica atual com a ordem jurídica anterior. E aí, o que vai me levar para o meu quinto ponto, que no caso seria o positivismo jurídico. Então, a teoria pura do direito é uma teoria eminentemente jurídico-positiva. Ela é positivista, no caso, que vai servir como doutrina validadora da ordem jurídica, independentemente de seu conteúdo. E aí, Kelsen vai dizer que se a questão do fundamento de validade do direito positivo ele passa necessariamente pela qualificação das normas segundo critérios que visem determinar se determinado regramento é justo ou injusto, a gente vai dizer que a teoria pura não faz isso. Ela não estabelece esses critérios para determinar a justeza de determinado ato normativo. Porque, para a teoria pura, o conteúdo propriamente dito do ato normativo é relevante para a fundamentação da sua validade. Então, como falei, o Kelsen prevê que o sistema dinâmico ele se fundamenta basicamente ele fundamenta a validade da norma com base em processos formais estabelecidos previamente por outra norma que o antecedia. Então, assim, dessa forma, nenhuma ordem normativa ela pode ser considerada desconformidade com a sua norma fundamental. Então, portanto, nenhuma ordem normativa pode ser considerada como inválida. Agora, uma observação, isso não é correto dizer, disso não é correto se afirmar que Kelsen legitimava regimes autoritários como o nazismo, porque se a gente olha para a lei, a teoria pura, a gente vê que tem uma seção voltada especificamente para a parte de direito internacional. E aí a gente chega no pulo do gato. Kelsen,
eu costumava acreditar, e ainda acredito até hoje, numa ordem jurídica única, quer dizer, é o direito internacional que se fundamenta na norma fundamental, que serve para todos os ordenamentos jurídicos do planeta. É um sistema monista com prevalência do direito internacional. Então, quer dizer, que se as ordens jurídicas dos estados, que são necessariamente que tem sua existência permitida pelo direito internacional, se essas ordens jurídicas elas vão de encontro aos postulados internacionais, elas simplesmente não são válidas, porque elas contrariam a norma fundamental, elas contrariam a norma do direito internacional e contrariam, por conseguinte, a norma fundamental. Portanto, elas não têm validade. Então, por isso, é uma leitura incorreta muito feita aqui no Brasil, especificamente, de que as teorias kelsenianas, de alguma forma, validariam esses regimes antidemocráticos e sanguinários. Agora a gente vai para o outro ponto. Ah, não. É no mesmo slide. Desculpa. Vamos falar agora de algumas críticas pontuais que a teoria pura vai fazer ao direito natural. Então, primeiro, por que o direito natural ele surge? O direito natural ele surge como uma condição validadora de uma ordem de direito positivo, de acordo com critérios absolutos e objetivos, basicamente no sentido de comparar o conteúdo do direito positivo com o conteúdo do direito natural. E aí, se uma ordem jurídica de direito positivo contraria o direito natural, de acordo com os postulados naturalistas, ela é tida como inválida. Mas, segundo a teoria pura, essas teorias que se arrogam como os naturalistas, querendo fornecer ao cientista do direito critérios para estabelecer se uma ordem jurídica é válida ou não, ela simplesmente não alcança esse objetivo de forma satisfatória. Porque quando se analisa a história da teoria do direito natural, do justnaturalismo, a gente vê que nunca foram estabelecidos critérios absolutos e imutáveis que determinassem se uma ordem jurídica é válida ou não, com base nesses critérios. Porque, assim, a gente vê em ordenamentos jurídicos que podem se dizer seguidores das teorias de direito natural, não um direito natural, mas vários. Quer dizer, como a moral pode ser absoluta e relativa ao mesmo tempo, como aqui a gente pode ter critérios que servem em determinado local e não servem em outro, ou em um tempo e em outro. Então a gente pode ter determinado direito natural que diga que a propriedade privada é um direito e outro que diga que a propriedade coletiva é um direito. Então eles se contrariam entre si. É uma inconsistência lógica que vai ser apontada na teoria pura. Então, no final das contas, a ideia de que o direito natural pode fornecer ao direito positivo as respostas absolutas acerca da sua validade é uma ilusão, simplesmente porque quando se para fazer a análise das questões de fundamentos do direito natural, a gente acaba por escambar de novo na questão de que o direito natural, sendo ele teoricamente concebido através de um sistema estático, ele acaba por ser produto de um ato de vontade, ainda que não demonstrável, de uma força supra-humana, quer dizer, a natureza ou Deus. Então, no final das contas, o direito natural ele também é direito posto, porque aquela autoridade, por assim dizer, que precede ao direito positivo, ela só vai ter a sua autoridade validada, ela só vai ter a competência de editar atos normativos se houver uma norma precedente que pressuposta atribua àquele ser o condão de fazê-lo, de ser fonte do direito. Então, Kelsey também levanta algumas questões pontuais acerca do
do caráter científico dos postulados naturalistas. Quer dizer, para Kelsen, ou melhor, para Kleber, a ciência do direito, ela tem uma função meramente descritiva, como qualquer ciência. A ciência da natureza, ela não estabelece critérios valorativos a respeito do objeto que ela estuda. Então, a ciência do direito, ela também não pode ela não pode se ficar da sua obrigação. Ela tem que seguir esses postulados. Então, o direito, enquanto objeto da ciência, ele tem que ser descrito através de postulados, e não valorado segundo critérios absolutos de moral ou justiça. E aí acaba aqui a minha parte, e passo a palavra para o meu compadre Washington. Pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Aqui eu só vou fazer o tópico 6, é o Washington, certo, professor? Certo. A minha parte vai ser basicamente para introduzir alguns pontos que meus companheiros vão aprofundar mais, certo? Pode passar o slide, Kelsen. Eu vou começar falando sobre a definição do direito pela teoria pura sobre o Kelsen, né? Ele define o direito como ordem coativa. Isso significa que ele serve para estabelecer um ato de coação contra alguma atitude prejudicial para a sociedade. Esse ato, que pode ser uma privação de bens ou da própria liberdade, é visto como um mal para quem o é imposto, e tem as leis que validam essa repressão. Inclusive, o direito é diferenciado das outras normas sociais, como a religiosa e a moral, justamente por permitir o uso da força física nessa coação, né? E eu vou, após essa definição, já podemos entrar nesse assunto da teoria da ordem jurídica. Basicamente, a teoria da ordem jurídica é vista por esse jurista, né? Mais especificamente, sujeita às leis da causalidade, que seria o ser, e sujeita às leis espirituais, que é o dever. E existe um termo que eles utilizam, alguns pensadores utilizam para descrever a ligação entre um certo comportamento e uma sanção, que é a ligação deontica, que significa que existe a ligação da ordem do ser, do dever ser e do ser, né? Na estrutura da norma jurídica. Em outras palavras, toda norma jurídica pode ser entendida como a imposição de uma sanção à conduta. Isso leva à compreensão de que essas normas têm a estrutura de proibição, por classificar uma conduta ilícita antes dela ser executada e a punição como consequência dessa ação, né? Pode passar o slide. Aí a gente entra agora nos tipos de normas. Nós temos a norma proibitiva, né? E obrigatórias. Aí, primeiro, as normas proibitivas, que também podem ser faladas como proibitórias, né? Podem ser classificadas de uma maneira mais simples, como aquelas cujas obrigam a omissão da conduta. E a obrigatória, como o nome já elucida, né? Obrigam a determinado ato ou omissão. Porém, esse conceito detém um caráter de interdefinibilidade, uma vez que as distinções são equivalentes, mais ou menos. E escritas de maneira oposta, se assim podemos dizer, né? E também tem sobre a obrigação das normas, né? É possível falar, de acordo com os pensamentos de Kelsen, sobre as normas sociais. Ele, sendo mais objetivo, entra sobre as normas jurídicas. As próprias detêm a obrigação de prescrever os deveres jurídicos. Mas, mesmo assim, os deveres dos indivíduos não são expressos por normas. Esse tópico será abordado com mais detalhe, assim como os outros, para os próximos colegas, certo? Que eu estou mais dando uma introdução. Depois disso tudo que eu falei agora, podemos ver que as normas não obrigam a presença de atos coercitivos, são dependentes das normas sancionadoras. E essa conclusão tida por esse jurista auxilia no entendimento dos diversos dualismos existentes na teoria do direito. E é o principal argumento utilizado para sustentar essa definição de norma do Kelsen. O argumento seria de que existem essas normas secundárias, e essas normas secundárias, ela depende de outra norma. Então, isso daí depende que existe uma norma fundamental, como foi dito por o nosso próprio Hans, né? Pronto. Agora eu passo a palavra para Fábio. Mano, Fábio. Opa, pessoal, boa noite. A minha internet tá horrível aqui, vai pelo áudio do celular mesmo. Boa noite ao professor, demais colegas, ao dono da noite aí, o menino Hans, e vamos dar continuidade aqui. Vamos trabalhar a primeira validade, certo? Que para a norma jurídica ela depende inicialmente, basicamente, de dois pontos, certo? A norma fundamental, a qual deriva, e o segundo ponto da validade seria ser elaborada
por uma autoridade competente, né? No caso, o jurista, o legislador responsável. A partir disso, a gente pode trabalhar a norma jurídica de forma integrada, certo? Essencialmente dinâmica, vamos dizer assim, sendo seu conteúdo irrelevante para a validade. Aí vocês podem estar perguntando, né? Irrelevante para a validade, como assim? A norma, podemos dizer assim, ela pode ser considerada válida. Para ela ser considerada válida, ela precisa atender basicamente a um pressuposto básico, o pessoal já trouxe aí anteriormente, que é da autoridade competente, certo? Para editá-la, e ela possui um mínimo de eficácia. Mas que mínimo seria esse? Seria, basicamente, uma ordem jurídica que pudesse ser observada e aplicada, de fato. Né? Não seria uma letra morta, seria algo de fato aplicado. Aí, mas de que deriva essa norma fundamental? Né? Tá algo muito solto, muito genérico. Ela deriva de uma norma hipotética fundamental, que seria uma ordem, vamos dizer assim, positiva suprema, e que a sua função é de fundamentar de forma lógica transcendental a validade da Constituição jurídica positivista. Em resumo, pode passar aí já. Acho que mais um. Pronto. Aí, em resumo, os 3 pontos básicos que precisa ter para a validade da norma, ela está condicionada a alguns pontos, que é, como eu já falei, a competência da autoridade responsável, o legislador, ela ter o mínimo de dependência da norma fundamental, como está aí escrito, e o mínimo de eficácia, que seria aqueles 2 pontos, de ser de fato observada e aplicada. Pode passar aí. Só travando, viu? Falem que tô pelo fone aqui do celular. Vamos lá. Quanto à sanção, Kelsen, ele formula sua teoria pura, assim, de forma extraída da sociedade. Ele tira o máximo de pessoas, assim, que podiam ter alguma influência no direito, e ele trabalha a ciência jurídica, vamos dizer assim, de forma metodológica e objetiva, certo? Com base em um conhecimento científico do direito. Ele pode trabalhar dessa forma. E a partir disso, dos próprios estudos do Kelsen está presente, a antropologia kelsiana ela considera naturalmente o ser humano inclinado à satisfação de interesses egoístas, certo? E diante dessa constatação, seria necessário consequências, certo? Eu falo consequências do ponto de vista normativo, estabelecendo as condutas indesejadas, elas serem taxadas na legislação. A partir disso, com sanções, atividades, vamos dizer assim, danosas à sociedade, o ser humano consideraria menos vantajoso praticá-las e também, né, não transgredir a norma. Pode passar. Tá, falando um pouco melhor sobre um perfil, basicamente, que você constrói, que foi citado já também anteriormente, é a questão do ser e do dever ser. O ser seria, trazer aqui em linhas gerais, seria o ato de vontade, certo? Desse ser humano egoísta, e a partir disso teria o contraponto do dever ser, que seria justamente uma conduta que se adeque ao prescrito na norma, ou seja, uma conduta que taxe, né, proíbe ele fazer certas condutas e ele age de forma que respeite a sociedade. Fazendo um resumo básico, acho que foi o próprio Hans que citou, nem as normas morais e as jurídicas podem se definir a partir da natureza do homem, como pretende, né, o jus naturalista. A partir disso, o homem que, na sua natureza, ele é egocêntrico, ele deixaria de se conduzir pelas normas, certo? Levando em consideração apenas a vantagem e a desvantagem, na obediência à ordem social. Então, esse homem, ele agiria não de forma clara, pela sua própria natureza, mas em si, pela norma, o que é que ela proíbe e o que é que ela não proíbe para ser feito. Aí, para finalizar, o direito para Kelsen, pode passar até mais um? Não, então volte. Não, volte. Pronto.
Aí, para deixar claro, para finalizar, o direito para Kelsey, né, para o menino Kleber, seria entendido como uma ordem social coativa. Isso quer dizer, impositiva de ações. Então, ele traria essa questão do direito impositivo mesmo, que ele difere da moral, já trazendo um pouco do justnaturalismo, não pelo conteúdo, certo? Das respectivas normas, mas pela natureza da reação contra a sua desobediência. Então, do ponto de vista moral, ele seria basicamente rechaçado, mas do ponto de vista do direito impositivo, ele sofreria sanções caso transgredisse essa norma. E pronto, agora eu vou passar, fala para o colega mais na frente. Boa noite, é César agora que vai falar sobre os próximos pontos aí. E a primeira questão que eu vou abordar são a questão das lacunas das normas. Pode passar, por favor. E primeiro, o que seriam essas lacunas, né, que eles tratam? Na doutrina tradicional, essas lacunas seriam a ausência de normas jurídicas gerais para casos particulares, ou seja, a ausência de uma regra, de uma lei que rege determinada conduta. Só que Kelsey vai se valer do conceito da norma geral de permissão das condutas não proibidas, ou seja, para Kelsey, do ponto de vista normativo, claro, tudo que não é proibido está permitido. Ou então o próprio legislador, no momento que editou as normas, ele deixou aquele comportamento assim como sem previsão legislativa para aquilo. E aí entraria na questão da atuação do órgão judiciário nesses casos, que seria o órgão competente para identificar o que seria ou não seria válido para aquela determinada conduta. E aí, Kelsen traz que essas decisões tomadas, né, pelos aplicadores do direito, elas sofrem a influência de conhecimentos que são estranhos à ciência do direito, ou seja, questões de psicologia, de sociologia, a partir de valores que o próprio juiz carregaria ao tomar sua decisão. E aí, para exemplificar o caso do ordenamento jurídico brasileiro, no artigo 4º do que era, né, a Lei de Introdução ao Código Civil, que em 2010 foi alterada para a introdução às normas do direito brasileiro, se eu não me engano, no artigo 4º já traz que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Ou seja, na própria norma, ela já prevê qual é a atitude que deve ser tomada nessas situações que a legislação for omissa. Então, do ponto de vista normativo, existe uma norma que rege aquele comportamento não previsto na legislação. Pode passar. E aí outra questão também que Kelsen debate são a questão das antinomias, né, que seriam normas contradizentes. Pode passar. E aí primeiro é importante destacar qual que é o papel da ciência do direito para Kelsen nesse aspecto. Então, do ponto de vista do estudo, né, da ciência do direito descritivo, o objetivo é simplesmente descrever o objeto de estudo. Então, descrever como está organizado o ordenamento jurídico. E ficaria a cargo das proposições jurídicas dotar esses sentidos conflitantes, e dotar de sentido esses conflitos normativos. E aí ele também divide essa questão das antinomias em duas classes. A primeira seria um caso de normas de uma mesma hierarquia, e aí ele faz outra subdivisão. No caso das normas de mesma hierarquia, que são feitas, elaboradas em momentos diferentes, ele aplica o princípio do lex posterior derogar a priori. Não sei se é assim que fala, mas basicamente a lei mais nova vai revogar a lei anterior que tratava daquele assunto, e aí a lei nova passa a ser a lei válida no momento. Ou então vai existir uma ambivalência ou compatibilidade. E aí essa ambivalência ou compatibilidade precisaria ser declarado por um órgão competente, e aí no caso do ordenamento brasileiro a gente existe um duplo poder, que ele chama de jurisdicional ou legiferante, que você tem mais de uma autoridade capaz de editar a mesma normas que tratam do mesmo respeito.
Pode passar, por favor. E aí ele também traz a questão de antinomias em caso de diferença hierárquica. E aí o primeiro ponto que ele aborda é quando uma autoridade dita uma norma para a qual ela não tem autoridade para editar. Por exemplo, se o presidente tentar revogar uma lei através de decreto, ele não tem autoridade para fazer isso. Então, do ponto de vista normativo, não faz sentido estudar aquele decreto como uma norma válida. E aí, se forem... se pelo órgão competente para declarar compatibilização, né, que no caso do Brasil, a Constituição prevê que quem vai definir essas questões divergentes vai ser o Poder Judiciário, vai resultar numa delimitação de qual regra vai atuar até determinado momento, ou então qual regra, ou então vai acabar deixando aberto para que o autor do direito exerça essa decisão conforme, como eu já falei anteriormente, nas suas impressões, nas suas questões de valores, no seu entendimento, e aí isso seria uma atitude, digamos, viciada do ponto de vista normativo, porque vai levar em consideração outras questões. E aí eu passo a palavra para a Fábio agora, que vai dar continuidade. Boa noite a todos e a todas. Vocês me escutam bem? Sim, ok. Eu sou o Fábio. Okay. Meus cumprimentos a todos. Bem, seguindo o que já foi exposto, eu vou passar agora para o tema da ciência do direito, sobre esse contexto do normativismo jurídico de Kelsen, certo? Em primeiro lugar, nós vamos discorrer sobre o sentido jurídico subjetivo e o sentido objetivo dos atos, isto é, das condutas humanas que vão estar em face às normas, ok? Segundo Kelsen, os fatos, eles possuem um significado jurídico que a norma lhes atribui, ou seja, a norma atribui um sentido aos fatos, para Kelsen. Mas não vai ser o fato em si que vai apresentar tudo o que é capaz de dar ao fato uma configuração jurídica, certo? Então, o fato em si, ele não vai apresentar tudo que é capaz de dar uma configuração jurídica, ou seja, se um fato, como por exemplo, no caso concreto, né, a morte, ela ocorre num formato que poderia ser, por exemplo, de um homicídio por arma de fogo. Pode ser caracterizado um homicídio ou simplesmente não simplesmente, mas, por outro lado, uma execução de pena de morte, que é muito comum em outros países. E isso quer dizer que o fato em si não vai trazer uma configuração jurídica, tendo em vista que o homicídio por si só, o homicídio ilícito, o fato em si não vai ser caracterizado. E já a execução da pena de morte, ela pode ter o sentido legal, né? Ou seja, nesses atos de homicídio, nesses contextos, eles podem ser ilícito ou lícito, tendo em vista, claro, que a pena de morte pode ser uma pena legal, né, prevista no dispositivo legal de outros países. Agora, passando para o meu segundo tópico, que é o tópico da significação jurídica, que as normas atribuem para aos fatos, é importante dizer que a norma jurídica que vai incidir sobre o fato, ela vai ser, portanto, a grande responsável por determinar se a conduta vai ser lícita ou ilícita. A norma jurídica, ela tem a natureza de uma interpretação da realidade. Nela você vai encontrar o sentido jurídico objetivo, ou seja, o sentido jurídico objetivo vai estar estritamente relacionado com a norma, certo? Que aí está no meu segundo tópico.
Um exemplo que eu poderia destacar, que a gente pode encontrar no livro Para Entender Kelsen, do Fábio Ulloa, é o caso das votações em sessões parlamentares. Por exemplo, a votação de um projeto, uma proposta, que vai consistir numa reunião, né, de parlamentares em uma sala oficial, com a direção de outros parlamentares. Eles vão discutir, analisar os dados e no finalmente, assim, eles vão, a maioria vai concordar com uma posição e vai votar, né? Esses fatos da sessão parlamentar, eles podem ter o sentido objetivo, mas também não necessariamente vão ter o sentido objetivo. Eles terão um sentido objetivo quando eles tiverem um sentido objetivo de uma sessão parlamentar, mas vai ter só o sentido objetivo se as normas jurídicas qualificarem. Mas ele pode ter outros sentidos, não necessariamente objetivos, como, por exemplo, o sentido de uma convenção partidária ou de simplesmente uma sessão parlamentar inválida, né? Então, vai depender tão somente da qualificação emanada da norma jurídica. Agora, quanto à consciência, quanto à coincidência desses sentidos jurídicos, que eu peço para passar o slide, por favor, Kelsen. Agora eu vou falar sobre a coincidência dos sentidos jurídicos, ou seja, esses sentidos jurídicos, o sentido objetivo e o sentido subjetivo, eles podem coincidir, mas não necessariamente vão coincidir. Dado que ele pode coincidir ou não com o dado pela norma jurídica. O sentido subjetivo pode ou não coincidir com o dado pela norma jurídica, que seria o sentido objetivo. Mas antes, eu quero falar sobre a significação que é dada ao sentido subjetivo. O sentido subjetivo seria, ele ocorreria quando as pessoas que participam de um evento que for qualificado juridicamente, quando essas pessoas fazem uma ideia acerca de sua significação. Ou seja, o sentido subjetivo é o sentido que é atribuído pelos agentes de determinados atos, determinadas ações, ou seja, as condutas humanas, né? Porém, eles não vão necessariamente estar relacionados, envolvidos com a norma jurídica. O sentido objetivo não necessariamente vai coincidir com o sentido subjetivo, portanto. Mas falando das coincidências, eu poderia destacar o exemplo de um grupo terrorista, como o do Estado Islâmico, que tem como hábito, né, condenar à morte determinadas personalidades, determinadas pessoas consideradas inimigas ou simplesmente nocivas ao grupo, né? Eles afirmam, o Estado Islâmico, fazer parte de um tribunal revolucionário, simplesmente. Então, nesse caso, o sentido subjetivo, que é atribuído a essa conduta, a essa forma de condenar alguém à morte, pelos terroristas, não vai ser igual ao direito. Portanto, vai ser o sentido subjetivo, o sentido jurídico subjetivo atribuído ao ato pelo Estado Islâmico, pelo grupo terrorista. Mas ele não necessariamente vai ser igual ao direito, não necessariamente vai ser igual à norma jurídica. Está aí um caso de uma não coincidência, que está aí no meu segundo ponto. Isso. Ok, no caso das coincidências, falei do caso eu falei agora no caso de uma não coincidência, mas agora no caso das coincidências, a gente poderia atribuir um exemplo de uma sessão ordinária com 3 desembargadores, né, tem que ser um número ímpar, que eles vão discutir, eles vão decidir um recurso que tiver em pauta, de forma a interpretar, considerar seus próprios atos e julgar. E nesse caso,
haverá uma coincidência entre o sentido objetivo e o sentido subjetivo das condutas desses desembargadores, porque a norma ela vai ser levada em consideração pelo fato de que os agentes desse ato vão ser os desembargadores, e o fato de eles serem os agentes da interpretação dos atos, ou seja, aí há uma coincidência entre o sentido subjetivo e o sentido objetivo. Isso vai me levar a outro ponto, né? O meu outro ponto, que é a particularidade do objeto da ciência jurídica. É o meu último ponto, o terceiro ponto desse slide. Essa particularidade é a de que a autoridade jurídica, como no exemplo anterior, podendo ser um desembargador, um juiz ou qualquer autoridade jurídica, ela, ao editar normas, no exercício, evidentemente, de sua competência, ela costuma dar ao seu ato, essa autoridade costuma dar ao seu ato um sentido. E da mesma forma como verificamos quanto ao sentido jurídico das condutas, o sentido subjetivo e o sentido objetivo, o sentido atribuído pela autoridade jurídica, ou seja, não o doutrinador, mas o aplicador do direito, nesse caso, ele pode ou não haver uma igualdade entre uma coincidência entre o sentido objetivo e o sentido subjetivo. Essa é uma particularidade do objeto da ciência jurídica. A norma, ela vai demonstrar informações que elas não necessariamente vão ser claras sobre como o seu aplicador deve interpretá-la, como já foi mencionado por um colega anteriormente. Essa característica, ela vai servir de advertência aos doutrinadores, aquele que vai estudar o caso, dado que eles deverão conferir se há uma coincidência entre o sentido subjetivo atribuído pelo aplicador do direito, ao seu próprio ato, claro, e o sentido objetivo. Então, é uma coincidência entre esses dois sentidos. Ele vai verificar isso, no caso, o doutrinador. Ok. Agora, pode passar o slide. Obrigado. Com relação ao meu segundo tema de hoje, passando pela ciência do direito e os sentidos subjetivos e sentidos objetivos, que já foram destacados, eu passo agora para a classificação do direito, segundo a teoria pura do direito de Kelsen, que em primeiro lugar, ele vai fazer uma classificação quanto ao objeto da ciência jurídica. Pode passar o slide. Para Kelsen, as normas elas vão ser compreendidas observado o princípio metodológico fundamental, que seria a exclusão dos âmbitos sociais, dos âmbitos econômicos e, enfim, morais, culturais, que são âmbitos referentes aos interesses do cientista. Esses âmbitos, eles vão interferir na produção da norma jurídica. Isso para Kelsen, de acordo com a teoria dele. Quanto ao segundo tópico, é importante dizer que o objeto da ciência jurídica, que é também considerado por Kelsen, são as condutas humanas, ou seja, não somente a norma, bem como a conduta humana também vai ser o objeto de estudo da ciência jurídica para Kelsen. Mas não a conduta humana em si, mas a conduta humana, evidentemente, que enquanto determinada pela norma jurídica. Agora, passando para o outro ponto, eu quero tratar sobre a distinção para Kelsen entre a ciência jurídica e as demais ciências sociais. A grande distinção que Kelsen vai considerar é a do princípio ordenador. Esse princípio ordenador vai ser destacado posteriormente pelo meu colega no próximo ponto, se tratando mais especificamente dos princípios de imputação e princípio de causalidade. Mas, enfim, agora eu vou destacar
um exemplo, no caso concreto, que seria num ramo da ciência que seria sociologia. O sociólogo, portanto, ele vai verificar nas condutas humanas, tendo a conduta humana como objeto, uma relação entre dois fatos ligados entre si. Ou seja, vai ser a relação entre a causa e o efeito. Essa vai ser a análise do sociólogo no ramo da sociologia, claro. Como num exemplo que eu poderia dar, seria num contexto social como o do Brasil, de altas taxas de desemprego, que seriam consideradas como causas, e um efeito disso, uma consequência, seria o aumento da criminalidade, considerado como efeito. Então, tem essa relação entre dois fatos, causa e efeito, no princípio ordenador da causalidade na sociologia. Os cientistas, então, os cientistas sociais, eles vão operar o princípio da causalidade, como eu já destaquei. Como meu colega vai mais à frente explicar melhor esse princípio. Passando das ciências sociais para as ciências naturais, eu queria dizer que elas poderiam ser igualadas. No caso, as ciências naturais podem ser igualadas às ciências sociais causais, isso segundo Kelsen. Como um exemplo, seria na física, quando a gente tem um aquecimento da água, que seria uma causa, e a evaporação como um efeito. Então, da mesma forma que as ciências sociais causais possuem e têm como um princípio ordenador a causalidade, as ciências naturais também podem ter. Ok, mas evidentemente que elas não são iguais, elas vão ser ciências diferentes, porém não uma diferença de princípio, mas uma diferença de grau. Pode passar o slide, por favor. Ok, agora falando sobre esse meu primeiro ponto desse slide, eu queria destacar o princípio que é considerado diverso dessas outras ciências, que já foi destacado na ciência jurídica. Na ciência jurídica, temos o que se chama antecedente e consequente, que faz parte do princípio ordenador do princípio de imputação. O que a gente chama de antecedente e consequente, ele vai ser necessariamente nas proposições jurídicas, claro, e não vai ser a causa e efeito como no princípio de causalidade. Portanto, não há uma preocupação, agora dando um exemplo no caso concreto, de um advogado penalista, por exemplo, ou de alguma autoridade jurídica penalista, no que concerne a causa de um furto, por exemplo. Isto é, da conduta que fez com que o delinquente subtraísse uma coisa alheia, no caso o furto, e nem o efeito desse ilícito, né, consequência desse ilícito. Portanto, não há, né, no caso concreto, na ciência jurídica, essa relação entre causa e efeito, e sim o que a gente chama de antecedente e consequente. Em um furto, mantendo o mesmo exemplo, e colocando no caso concreto, a gente poderia estabelecer dois fatos, o do furto e o da punição, que é o que a gente chama de imputação, que é uma classificação distinta, que foi denominada por Kelsen. A ciência do direito, agora falando mais especificamente com relação à classificação, ela vai se distanciar das outras ciências no tocante ao objeto de estudo dessas ciências, que vai ser, mais especificamente a ciência do direito, vai ter como objeto de estudo o comportamento e as condutas humanas, que vai se aproximar, por exemplo, do ramo da filosofia, o ramo da ética, que também é uma ciência que opera o princípio de imputação, tal qual a ciência jurídica, como eu já destaquei. Fábio, eu vou só interromper, porque assim, a apresentação já completou agora 1 hora, né? Então já passou 10 minutos do limite que a gente tinha estipulado. Aí eu queria que o grupo já... Estou finalizando. Certo. Agora, com relação à classificação de Kelsen, nesse meu último ponto,
ele divide as ciências com relação aos seus objetos, com relação aos seus objetos, que vai ser, ele vai dividir em ciências naturais e ciências sociais. O direito, evidentemente, ele se encontra nas ciências sociais, claro, porque o direito vai tratar das condutas humanas, mesmo que enquanto conteúdo das normas jurídicas. E agora, com relação à última classificação de Kelsen, é o princípio fundamental do conhecimento. Kelsen vai separar os ramos em ciências causais e ciências sociais. O direito, então, vai ser classificado como uma ciência normativa, portanto, para Kelsen, evidenciando que ele não vai prescrever condutas, mas ele vai examinar os contornos da determinação que é expressa nas normas, que é característico da teoria de Kelsen. O direito, assim como a ética, é uma ciência social normativa, tendo o princípio da imputação como operador dessa ciência. E aí eu agradeço o espaço e passo minha fala para o próximo. Opa. Boa noite, me chamo João Luiz, e a minha parte fica referente ao princípio da imputação e o princípio da casualidade. Pode passar o slide. Inicialmente, antes de entrar propriamente nos princípios, é importante trabalhar o conceito de afirmações científicas, pois o princípio da imputação e da causalidade está respectivamente atrelado à ciência normativa e à ciência causal. As afirmações científicas são formadas por juízos hipotéticos. Isso quer dizer que uma determinada consequência está ligada a certo pressuposto. De maneira mais simples, podemos definir pela seguinte estrutura: se verificado a hipótese, então o consequente também se verifica, ou deve se verificar. Essa estrutura é importante para o entendimento da distinção entre o princípio da imputação e da causalidade. Inclusive, tem esse quadro no slide, o amarelo, que ajuda você a entender de maneira bem esquematizada. Nesse contexto, a ciência causal está atrelada ao princípio da causalidade, e ela normalmente é utilizada para explicar fenômenos da natureza, pois na natureza é perceptível que os elementos estão ligados uns aos outros. Isso quer dizer, a natureza respeita o fenômeno da causa e efeito. Nesse sentido, a sua estrutura é: se A é, então B é. Isso implica no seguinte fato: a consequência, que é o B, tem de seguir o que é proposto na hipótese. Se isso não ocorre, toda a estrutura é inválida. Por isso, eu trouxe dois exemplos, um válido e um inválido. O primeiro deles é o válido, que é o seguinte: se mantido o volume do gás, aumenta a temperatura. Então, a pressão também aumenta. Esse enunciado respeita a lei da física, portanto, é válido. Agora eu vou trazer o inválido, que é o seguinte: se a água aquecida a 100 graus evapora, a afirmação que de nenhum líquido nessa temperatura evapora perderia toda a sua veracidade, pois o B não respeitaria a hipótese A. Então, chegamos à consequência que B deve respeitar a hipótese A, em razão do princípio da casualidade, que funciona segundo o fenômeno da causa e efeito. Eu estou falando meio rápido por causa da questão do tempo, peço perdão. Partindo agora para a ciência normativa, que é uma construção cultural humana visando a ordem e a paz. Tem como princípio norteador a imputação. E aqui é importante dizer que a imputação é uma conduta desejável. Em caso de descumprimento, existe uma sanção adequada. Nesse caso, respeita a seguinte estrutura: se A é, então B deve ser. E aí o exemplo é o seguinte: se um devedor, por exemplo, não paga sua obrigação, então deve ser movido à execução forçada de seu patrimônio. E aqui é a grande diferença da ciência causal, porque lá a consequência deve seguir o pressuposto da hipótese, que é sempre algo determinado. Aqui, por ser algo que é fruto da vontade humana, não existe uma verdade certa. O exemplo do devedor pode ser distinto em diversos locais do mundo, pois as leis são mutáveis em várias regiões. Portanto, não existe uma verdade absoluta. Pode passar o slide. O próximo ponto refere-se à visão que Kelsen tinha das sociedades primevas, que ele acreditava que elas utilizavam o princípio da imputação para explicar os fenômenos da natureza. Isso porque, segundo eles, os primitivos não compreendiam os fenômenos da natureza como uma relação de causa e efeito. Então, eles não explicariam ela por meio da ciência causal, e sim usariam as relações que eles entendiam na vida social. Portanto, eles usariam regras para explicar a natureza. Então, por exemplo, a seca seria uma punição por uma ação errada que eles tiveram. Agora, por favor, pode passar o slide.
O próximo ponto refere-se ao caráter constitutivo da ciência do direito. Pode passar. Vamos lá. Antes de entrar diretamente nesse assunto, é importante falar sobre Kelsen entender que era impossível aplicar os princípios norteadores do pensamento lógico na ordem jurídica, pois acreditava que as normas são construídas sem que haja necessária correlação lógica entre elas. Além disso, os princípios lógicos baseiam-se em verdadeiro ou falso. As normas, por serem atos da vontade humana, são impossíveis de se encaixarem nessas definições. Em síntese, ele negaria a existência de uma lógica especialmente jurídica. E muitos desses pensamentos foram trocados com seu colega Ulrich Klang, no qual estão presentes no livro Norma Jurídica e Análise Lógica. Agora eu vou entrar propriamente no caráter constitutivo. E aqui vale ressaltar que essa visão de Kelsen aproxima ele de uma visão neocantiana, pois assim como Kant, ele entende que o direito tem um caráter constitutivo. Isso quer dizer que ele entende que o direito tem uma essência própria, constituída pelo seu próprio conjunto de proposições, constituindo assim seu próprio objeto. Agora eu terminei minha palavra e passo para o meu colega seguinte. Olá, boa noite. Pedro Henrique. Eu vou falar um pouco sobre a hermenêutica keyesiana. Bem, a ciência pura do direito, ela tentou fazer uma análise pura do direito sem interferência moral ou econômica ou até mesmo social. Mas o juiz, por exemplo, ele jamais faria uma aplicação pura do direito. E como isso é dado? Na França, antes da Revolução Francesa, tem aquela famosa frase de Luís XIV, o Estado sou eu, funcionava meio que um exegético, né? Que o rei era a boca da lei, ou seja, ele que aplicava, ele criava a lei e aplicava também. Só que após a Revolução Francesa, isso é transferido para o legislador eleito. E ele tem esse poder supremo, que seria o modelo pós-democracia, ou seja, funcionava meio que a resposta se encontrava na letra da lei, ninguém podia interpretar nada. E daí surge também o positivismo normativo, porque eles enxergaram isso de que, apesar da lei não poder interpretar nada, era impossível ela dar todas as respostas. Então, esse positivismo normativo, ele surgiu justamente para dar essa liberdade para que o legislador pudesse interpretar a lei, o juiz, na verdade. E portanto, preencher aquelas lacunas que meu colega anteriormente falou. Portanto, Kelsen, ele afirmou na sua teoria que o poder jurídico teria que interpretar a lei, e ele dividiu isso como uma lei de escalão superior e outra lei de escalão inferior. O que seria essa lei de escalão superior? Ela seria aquela que iria regular a aplicação da lei de escalão inferior, que seria uma sentença, por exemplo. Ele tentou dividir isso numa forma de interpretação pelo poder do órgão que iria aplicar a lei e aquela da ciência jurídica, que seria pela pessoa privada. Ou seja, aquela lei que do órgão aplicador iria regular essa lei, que iria produzir a do escalão inferior, que seria como uma pirâmide hierárquica entre as leis. Porém, entre essa regulação, ele meio que colocou uma metáfora, como seria uma espécie de moldura. E o que seria essa moldura? Seria que entre essa lei de escalão superior e escalão superior existiria uma moldura na qual o juiz poderia ter liberdade para interpretar da maneira que ele achasse melhor. Como daria isso? Por exemplo, no Código Penal diz que matar alguém tem pena de 6 a 20 anos. Só que ninguém vai ter... Como é que eu posso dizer? Ninguém vai ter uma pena de 6 a 20 anos. Ou você vai ter 7, ou você vai ter 10, ou você vai ter 15. Ou seja, o Código Penal, ele deu essa margem para que o juiz pudesse andar sobre essa margem e aplicar um ato específico no qual
se aplicaria o direito. E o legislador, ele deixou essa margem, que seria essa moldura, intencionalmente, para que o juiz pudesse ter liberdade para aplicar uma certa demanda na qual ele interpretou. Por exemplo, se ele achou que foi uma forma coercitiva, ou se ele foi uma forma investigativa, ou seja, vai depender do ato em questão. Por isso que justamente existe essa liberdade para que o juiz pudesse estipular na forma que ele interpretasse, obviamente. Outra forma de interpretar também seria o sentido sintático e semântico do texto jurídico. Ou seja, como ele iria determinar isso na forma que ele interpretasse no texto da lei. Por exemplo, no artigo 5º existe a dignidade da pessoa humana. Só que a gente não tem leis que são postas que a gente não diz diretamente se é a dignidade da pessoa humana. Isso pode ser um pouco relativo. Por exemplo, no ano passado surgiu aquela lei que os homossexuais poderiam doar sangue. Ou seja, apesar disso ser uma dignidade humana, essa letra da lei não surgiu como forma de dignidade humana, mas poderia ser interpretada dessa maneira. Ou seja, é uma coisa assim subjetiva. E essa determinação seria como meu colega falou, por ato de vontade, ou seja, o poder delegado pela pessoa que aplicou aquela lei seria por viés de como o juiz interpretou aquilo simplesmente pela vontade própria dele. Ou seja, por haver essa escolha, poderia ter interferência política nela, até porque ele poderia ter essa liberdade de escolha e da forma que ele interpretasse. E aí, justamente, umas críticas nesse pensamento de Kelsen. E por ele ter esse ato de vontade, que seria o poder delegado a ele para aplicar uma determinada lei, se existisse algum conflito entre elas, dentro dessa moldura, eles não teria critérios jurídicos para estabelecer qual ele iria determinar. O juiz teria liberdade para tipificar aquele ato da maneira que ele achasse correto na visão dele. Por exemplo, duas leis que poderiam ser aplicadas no mesmo ato. O juiz não teria nenhum critério que fosse excludente para ele escolher uma lei ou outra a ser aplicada. Ou seja, através desse ato de vontade e não existir uma única lei correta de aplicação, e por essas múltiplas possibilidades, torna para aplicar, inclusive, vieses particulares do aplicador da lei. Porém, principalmente em tribunais de última instância, poderia sim ser criado lei, visto que se o aplicador não tivesse limitações dentro dessa moldura, ele teria liberdade também para criar outra lei. Ou seja, isso meio que poderia tornar uma aplicação antidemocrática. Inclusive, uma das críticas a esse pensamento de Kelsen, justamente por essa liberdade que o juiz pudesse fazer tudo, e até poderia criar outra lei se ele não visse que aquilo ali que ele estava aplicando seria um pouco limitado desde que não fosse anulado por outros legisladores. É basicamente isso. Acho que tem outro colega para apresentar. Pode passar o slide, por favor. Mais uma vez. E só aqui, né, para não ser aplicada nenhuma sanção, como tanto foi visto
bem rapidinho mesmo, só para a gente concluir. No século XX, existia um filósofo austríaco que ele falava sobre isso. Aquilo que não se pode falar deve se calar. E essa indagação, inclusive ele vinha com indagação metafísica. É um negócio que não é verdadeiro, nem é falso, sequer há sentido. Para que formular isso? Como é que a gente vai formular uma coisa nesse tipo? E esse autor, esse filósofo, inclusive, ele, quando chega no momento que o pai dele falece para a herança, essas coisas, ele vai, se isola no mosteiro e fica lá durante muito tempo, e depois ele volta como professor de Cambridge. E ele volta com uma opinião totalmente diferente, inclusive com algumas oposições ao que ele falava inicialmente. Só que isso eu não acho que seja um discreto, até porque aquilo que não se pode falar deve se calar. Isso era o que ele postulou lá antes disso. E, nesse sentido, sempre tiveram muitas divergências, até porque eles participavam daquele círculo de Viana, que existiam grandes pensadores naquele momento, concentrados naquela localidade, e também muitas discordâncias, só que para ser o mais sucinto possível. E Kelsen, ele foi tão feliz, digamos assim, no que ele escreveu, que inclusive há uma negação da própria teoria dele, se você for analisar todos os vieses. E isso não é um discreto também para ele, porque se você for pensar, por exemplo, o ceticismo foi fundamental à filosofia clássica. Existem alguns caminhos que precisam ser abertos. Não existia essa estrada por onde percorrer nesse cenário totalmente diferente. Ele chegou lá e abriu aquela estrada. Ele abriu novas possibilidades de estudo. Ele abriu novos caminhos que podem hoje ser desbravados até por nós aqui, que estamos aqui nessa construção do conhecimento e nessa discussão. Isso é fundamental para a evolução, não só para a evolução teórica, mas, sobretudo, para a evolução humana, né? Pronto, é isso que eu tinha para falar, e obrigado pela atenção de todos. Até uma próxima. Professor, só para pedir desculpa quanto ao tempo, certo? E ao grupo subsequente também. A gente acabou tendo alguns problemas aqui operacionais. E aí a gente tinha planejado uma dinâmica, mas acho que não vai dar tempo de fazer, né? Infelizmente, não. Porque assim, a gente tinha estipulado, eu vou falar assim, não é um sermão não, mas eu acho que é um dever como educador, né? Quando a gente estipula prazo, tem uma razão de ser. Nesse caso específico do nosso seminário, possibilitar o debate. Além de possibilitar o debate, fazer com que o segundo grupo, que vai apresentar ainda, não seja prejudicado pelo cansaço, entende? A gente estipula 50 minutos e eu sempre coloco 5 minutos como uma forma de, assim, uma margem de erro, uma margem de tolerância, né? Que daria 55 minutos. Mas o grupo apresentou, foram quase 70 minutos, né? Então, assim, foi muito além do que a gente poderia achar como razoável. E aí fica a lição para vocês, né, para o grupo que vem, para os outros grupos, para a vida. Quando a gente estipula 50 minutos, é porque vocês têm que fazer uma apresentação dentro daqueles 50 minutos. Professor, mas vai ficar coisa faltando. Não tem problema. A gente tem que, às vezes, abrir mão da apresentação de algumas questões e priorizar aquilo que é mais importante, né? Quando vocês estiverem fazendo sustentação oral no tribunal, quando vocês estiverem num júri, né? Existem prazos, existem limites temporais e vocês têm que respeitar isso. Mas não vai dar tempo de falar tudo. Então, fala do mais importante, né? Vocês têm que fazer essa escolha. Essa escolha também faz parte da organização e do planejamento do grupo, certo? Então, só para justificar, não apenas a razão de a gente estipular esse prazo. Olha, eu sou professor de introdução há bastante tempo, né? Eu vou completar esse ano 21 anos de magistério. Comecei com introdução ao estudo do direito. E sempre que deu tempo. Antigamente era 45 minutos. Claro que a gente está numa outra situação de vocês apresentarem a partir de uma plataforma virtual, mas em alguma medida isso até facilita, porque vocês podem estar lendo um texto
e não mostra a cara, então fica muito mais simples, né? Enfim, é só para chamar a atenção, não é como uma reprimenda a vocês, não, né? É a forma de ajudá-los nas exposições futuras. Existe alguma dúvida, pessoal, em relação à apresentação do grupo de Kelsen? Por parte da turma? Está tudo tranquilo? Eu tenho algumas colocações, já que vocês não vão se pronunciar. Por exemplo, quando o João estava apresentando, no slide, tem a seguinte expressão: princípio da imputação e princípio da casualidade. E aí eu queria perguntar a João, ao grupo, se realmente o princípio da casualidade ou é da causalidade. Professor, eu diria que é causalidade. E qual a diferença entre causalidade e casualidade? Causalidade estabelece uma relação, né, de causa e efeito, e a casualidade seria uma coisa casual, sei lá, fortuita, nesse sentido. Eventual, então. Exato. Ou seja, é uma coisa totalmente diferente, né? Então, assim, uma troca de letra termina minando toda... Eu sei que você estava se referindo à casualidade e tal, mas a causalidade e tal, mas a colocação logo no título, né, do slide chama atenção, né, porque aí você já está contradizendo o que está sendo dito lá em cima. Então, só para chamar a atenção do grupo. Uma outra questão quando Saul falou, né, o próprio Hans Kelsen falou. Aliás, vocês falaram o nome do grupo, mas não tem no roteiro, né? Qual foi o nome do roteiro? Tem? Tá na capa e na contracapa. Qual o nome do grupo? Sim, o nome do grupo. Tá. Não coloquei no roteiro. Era Kenan e Kelsen. Como é que eu não entendi? Kenan e Kelsen, professor. Kenan e Kelsen? Kenan e Kelsen, professor. Não é do seu tempo, não. Não é do meu tempo, não. Vou procurar depois. Eu assistia toda noite essa série. Pois é. Eu realmente não acompanhei, não. Bom, algumas questões aqui. Quando Saul falou sobre a ideia de norma fundamental, né? A norma fundamental hipotética, depois que Kelsen vai falar em norma de ficção, foi colocada por Saul, que era uma norma pressuposta, né? Uma norma não escrita, né? E aí, eu queria que vocês tentassem enxergar na prática. Eu queria que, primeiro, a turma entendeu o que seria essa norma pressuposta, o que seria essa norma fundamental. É a mesma coisa de Constituição? Não, professor. Inclusive, essa é uma leitura que muito se faz errada a respeito da teoria normalista de Kelsen, até por causa daquela pirâmide que é muito famosa, assim, é mal falada, inclusive mal falada por alguns autores que estudam o Kelsen há décadas, assim, Leonard Lisieux, ele fala muito mal da pirâmide, porque ela dá a ideia de que o sistema escalonado de normas, ele leva, no fim das contas, a Constituição como uma norma fundamental, mas isso não é verdade. A Constituição, ela, de toda forma, é uma norma posta. E, para Kelsen, a norma fundamental, ela é, como eu falei isso, pressuposta. Ela é uma norma pressuposta. Ela não tem conteúdo. Ela é simplesmente uma justificativa, uma validação do sentido subjetivo do ato normativo primário, no caso, é a Constituição.
Aí, só para desfazer um possível equívoco, você falou assim, que num exemplo concreto, no exemplo que você deu, se assim, no final das contas, a gente deve obedecer a determinada norma, a determinado mandamento, porque devemos obedecer às ordens de Deus, né? Então, assim, eu queria deixar claro, apenas para não deixar nenhuma dúvida, que não é que Kelsen veja na obediência às normas de Deus a norma fundamental, certo, pessoal? Não, professor, não foi. Eu acho que eu não me fiz entender então dessa parte. Eu tava citando que devemos obedecer a ordem de Deus, no caso, no exemplo, para deixar mais claro o processo silogístico através do qual Kelsen apreende a norma fundamental. Ele diz que devemos obedecer às ordens de Deus o equivalente ao que ele entende como norma fundamental, mas assim, que não é que isso seja o fundamento da ordem jurídica como um todo, só uma ilustração para poder fazer, porque é até meio complexo, do jeito que ele descreve no livro lá, ele fala a respeito de teoria kantiana do conhecimento, achei que ia ficar meio abstrato, o pessoal entender, mas... Perfeito. A minha preocupação é justamente dar a entender que era essa a norma fundamental. Entende? Só para deixar claro. A outra questão que foi abordada por Luiz Felipe em relação à validade, né? Lá há uma característica da validade da norma kelseniana, da norma na teoria pura de Kelsen, que a norma jurídica, para ter um mínimo de validade, para ter validade, ela precisa ter um mínimo de eficácia, certo? E nisso existe, inclusive, uma incompreensão da obra de Kelsen, dizendo que Kelsen não lança olhar para o que acontece no mundo real, né? Então, no momento em que ele considera que um dos elementos para a caracterização da validade da norma jurídica é ter um mínimo de eficácia, é porque, de alguma forma, ele prestigia também como a norma jurídica vai impactar o mundo real. Certo? Uma questão também que eu achei interessante. E aí, pessoal, eu queria perguntar ao grupo, de uma forma geral, por que é que vocês acham que a gente destacou um seminário, né, um tema específico para falar sobre a obra de Kelsen, se, de alguma forma, a gente já poderia ter albergado esse ensinamento lá no positivismo jurídico? O que é que há de diferente do normativismo kelseniano, em suma, para o positivismo que foi apresentado na aula passada? Aula retrasada. Professor, o Kelsen estabelece com a teoria pura não uma nova teoria do positivismo jurídico, mas ele simplesmente determina os critérios através dos quais essa doutrina ela deve ser aprendida. Ele estabelece critérios lógicos, né? Então, acho que misturar Kelsen, que é uma nova maneira de se ler o positivismo que surgiu no século XX aí, no caso Kelsen, né? Não o positivismo jurídico. Misturar com a doutrina do positivismo clássico, eu acho que não casa. Porque Kelsen é outra coisa. E só como uma complementação também, que ele traz justamente essa questão da diferenciação do estudo do direito como ciência desapegado de outras questões que o positivismo não trata particularmente, questões mais objetivas, sociais e tal, e ele traz realmente essa separação, essa distinção total do estudo da ciência do direito de outras coisas como ciência, não para aplicação em si, mas como objeto de estudo. Certo. Mais alguma questão, pessoal? Tranquilo? Professor, eu também vejo que o Kelsen, diferente do positivismo jurídico anterior, ele vem com uma fundamentação, sabe, da metodologia sobre o estudo do direito. Ele tenta criar um método mesmo, né, para saber o que é válido ou não em relação ao anterior.
É interessante, eu acho, vocês terem que falar sobre isso, porque quando a gente observa o juiz positivismo, pode ser que haja uma impressão de que o direito positivo bastaria para se explicar como válido, né? Então, assim, a ciência do direito, a partir dessa visão, apenas diria o que o direito positivo é. E a validade seria buscada mesmo na sua própria positividade, na sua própria vigência em determinado lugar, em determinada época, né? Kelsen, ele postula algo além. Ele acha que não é apenas o direito positivo, ele dá um olhar muito mais poderoso à norma jurídica, né? E pretende sistematizar a compreensão dessa norma, certo? A partir daqueles dois esquemas que dividem a teoria pura do direito, né? A estática e a dinâmica jurídica, como vocês explicaram. Perfeito. Algo mais? Então... professor, eu só queria de novo aqui, em nome do grupo, pedir desculpa por a gente ter assim. Não, tranquilo. Não, é porque eu entendo que tomou o tempo do outro grupo, que deixa a aula mais cansativa, mas é porque, assim, a gente pegou um livro do Fábio Loa, e aí a gente viu, assim, que não tinha... quer dizer, pode até ter como, a gente não viu de primeira vez, assim, como a gente apresentar esse conteúdo sem dar tijolo, porque é uma teoria muito densa. Se eu ver que se eu tivesse jogado simplesmente o conceito não fundamental, sem explicar o sistema estático, ia ficar uma coisa confusa. E eu acho que eu até posso não ter me feito entender aqui, do jeito que alguns colegas estão falando para mim no privado. Mas é isso. Estão falando no privado, imagina o que está rolando esse privado aí, né? Tipo confessionário. Bom, obrigado, pessoal, obrigado, não, mas tranquilo, não precisa se justificar, né, é apenas um recado que eu dou para vocês planejarem, né, essas questões, certo? Não tem como a gente falar de tudo, né? Imagina, a teoria que a gente vai desenvolver em 400 páginas, Kelsen passa décadas desenvolvendo, vocês vão querer apresentar em 50 minutos? É impossível. Então, a gente faz escolhas e dentro daquele tempo que a gente dispõe, certo? Nem se preocupe. Eu dou a disciplina de História do Direito, que é de 30 horas, né? A gente fala sobre desde o direito da pré-história até o direito contemporâneo. Então, não tem como você falar sobre tudo, né? Quando eu vou falar sobre Constituição de 1891, eu pego lá 4, 5 pontos mais importantes e eu falo sobre esses pontos. Não tem como discorrer sobre tudo, né? Então, é só para a gente fazer essa reflexão sobre essas escolhas, ok? Vou interromper aqui a gravação